Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos filhos, vamos mergulhar na palavra de Deus, na liturgia diária de hoje, no Evangelho da Santa Missa. Essa passagenzinha que está aí, que eu coloquei para vocês aí, né? Está aí fixado. Deixa eu ler para vocês entenderem, tá? Está em Mateus, no capítulo 9, versículo 36. Aí a gente pula lá para o capítulo 10, e aí vai ler o versículo 8 do capítulo 10, tá bom? Então, repetindo. Mateus, capítulo 9, versículo 36, e capítulo 10, versículo 8. A palavra do Senhor hoje nos diz o seguinte, acompanhemos essa leitura. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e de enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis também dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, filhas, irmãos e irmãs, essa palavra de Deus hoje traz para nós uma meditação a respeito da missão, a respeito da nossa vocação missionária, do nosso chamado a anunciar a palavra de Deus, a evangelizar. E a evangelizar com os prodígios e os sinais. Não só falar da palavra de Deus, mas que a nossa pregação ela seja acompanhada de curas, seja acompanhada de milagres, seja acompanhada de libertação. Vamos começar entendendo o seguinte: o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é um Espírito de poder. Já nos diz o Senhor em uma outra passagem da Bíblia, aonde nos diz assim: eu não vos dei um espírito de timidez e de fraqueza, mas vos dei um espírito de coragem e de poder. Então, o Espírito Santo é um espírito de graça, de coragem e de poder.
O Espírito Santo tudo transforma, tudo converte, tudo cura, tudo santifica, tudo purifica. E por Ele, através do Espírito Santo, todas as coisas são feitas. A graça de Deus, que é o próprio Espírito dele, realiza tudo e em todos. Então, a partir do momento em que eu recebo o Espírito Santo em mim, eu passo a carregar dentro de mim, eu passo a tornar-me um sacrário vivo, um templo vivo do Espírito Santo. E quando foi que eu recebi o Espírito Santo de Deus? Quando foi que o Espírito Santo entrou em mim? A partir de que dia, a partir de que momento o Espírito Santo passou a habitar em mim? Ora, queridos, no dia do seu batismo. E eu não estou falando aqui do batismo de fogo, do batismo do teu seminário de vida no Espírito Santo. Não, eu estou falando daquele dia quando você ainda era criança, né? Acredito que para a maioria aqui, quando você ainda era bebezinho e que teus pais e teus padrinhos te levaram na igreja para ser batizado. Naquele momento em que o sacerdote te colocou na água ou colocou a água sobre você, naquela hora em que ele dizia: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, naquele exato momento, o Espírito de Deus foi soprado pelas tuas narinas. O Espírito Santo de Deus adentrou no coração, na alma, na mente e no corpo daquela criança, daquele bebê que era você naquele dia. Desde aquele dia, você carrega dentro de si a presença do Espírito Santo, que é o poder, que é a graça, que é a cura, que é a libertação, que é o próprio Deus. Queridos, então se nós trazemos dentro de nós o Espírito de Deus, e se Ele é o poder máximo, se por Ele tudo acontece, tudo transforma, e mais, e se é da vontade de Deus que sejamos curados, que sejamos libertados, sim, porque Deus não deseja que ninguém, nem eu, nem você e nem ninguém, esteja enfermo, ou contaminado, ou cativo do demônio, em uma enfermidade, em uma doença. Não, talvez uma doença espiritual, uma doença psíquica, uma depressão, uma doença mental. Nada disso é da vontade de Deus. O Senhor não nos criou para sermos enfermos nem cativos. Veja que Adão e Eva, quando foram criados por Deus, foram criados para viver uma vida em liberdade. A doença nos aprisiona. Quem é que, estando doente, estando enfermo, está nas suas melhores condições? Lógico que não. Quem é que fica plenamente 100% feliz? Puxa vida, que coisa boa, hoje eu amanheci doente, maravilha, era tudo o que eu queria na vida. Não é assim, né? Ninguém fica feliz 100% de si por estar doente, por estar enfermo. A enfermidade nos cativa, a enfermidade nos aprisiona. Assim também como as contaminações. Quando nós nos contaminamos com coisas que não são da graça de Deus, às vezes lugares que andamos, como igrejas que no passado, antes de conhecer a Deus, você visitou, determinados tipos de doutrina, determinados tipos de práticas que você fazia, sei lá, você ia num cartomante, você ia em horóscopo, você acreditava em superstições, você fazia determinadas práticas de magia, de feiticismo, já andou em terreiro de umbanda, foi na macumba, mandou fazer trabalho para um, fez trabalho para outro, enfim, essas coisas contaminam, essas coisas como que grudam em nossa alma e nos cativam à ação do inimigo. Então, nem a enfermidade e nem a contaminação provém de Deus. As doenças não vêm de Deus, e nem tampouco as contaminações
também provém de Deus. Nada disso provém de Deus. Então, se não vem de Deus, se Deus não criou essas coisas e se não está dentro dos planos de Deus, essas coisas para a vida do homem, quando eu falo homem, entenda que eu estou falando homem e mulher, humanidade. Se não é da vontade de Deus que nós estejamos enfermos e cativos, então é da vontade de Deus que sejamos livres, libertos de todas essas coisas. De todas as doenças, de todas as contaminações, de todo o pecado. É da vontade de Deus que estejamos livres disso. Vamos lá então, filhos. Vamos juntar as coisas agora. Vamos entender agora. Se eu trago dentro de mim, desde o meu batismo, o Espírito Santo de Deus, que é um espírito de coragem, de poder, que através dele, que é o próprio poder de Deus, o Espírito Santo, tudo é curado, tudo é libertado, tudo é transformado. O que é cativo é livre, se torna livre. Aquele que está na escuridão, nas trevas, na contaminação, é trazido para a luz, é libertado. Aquele que está mergulhado no pecado é convertido, é santificado, é purificado. O Espírito Santo dá unção, dá autoridade para aquele que prega, para aquele que anuncia o Evangelho. Então, se o Espírito de Deus opera todas essas coisas e Ele está em mim, então eu tenho dentro de mim o poder de Deus para que tudo isso aconteça. Segundo, se é da vontade de Deus e Deus quer que as curas aconteçam, não é eu que quero ser curado. Eu quero ser curado da enfermidade? Sim. Ou eu quero que fulano que eu conheço, aquela pessoa que eu conheço, seja curada da enfermidade? Quero. Pois deixa eu te falar, muito mais do que você, Deus quer curar a você, a mim, ou aquelas pessoas que estão enfermas que você conhece. Se é da tua vontade ser curado de uma doença, muito mais é da vontade do teu pai, que você que é filha, você que é filho, seja curado de todas as doenças. Filhos, qual é o pai que quer ver seu filho doente? Você é pai, você é mãe, você que está me assistindo agora. Você fica feliz quando o seu filho está doente? Puxa, meu filho hoje amanheceu doente. Ah, que maravilha. Ninguém que é pai ou que é mãe fica feliz ao ver um filho doente. Assim é nosso Pai do céu, nosso Pai celestial, né? Deus não fica feliz quando vê seus filhos doentes. Então é da vontade dele nos curar. Ora, que coisa mais linda, gente. Estamos entendendo agora. E aí vamos mergulhar nesta palavra de hoje. Se eu tenho o Espírito de Deus, que é o Espírito que cura e que liberta dentro de mim, e se a vontade de Deus é que, através do seu Santo Espírito, eu seja curado e liberto, e as pessoas que estão ao meu lado também, na minha vida, sejam curadas e libertas. Querido, então, como diz o ditado popular, eu tenho a faca e o queijo na mão. Não é verdade? Então eu tenho as duas coisas. Basta agora que essas duas coisas unam-se e que aconteça o milagre, tá? E aí é sobre isso que o Evangelho de hoje vem nos falar. Eu quis fazer esta introdução, esta compreensão, esse entendimento, para que nós possamos entender a realidade do Evangelho de hoje. Porque a partir do momento em que eu entendo que eu tenho o Espírito Santo em mim, e que é da vontade de Deus, que através do Espírito Santo que está em mim, curas, libertações, milagres aconteçam, o que me falta agora para que essas coisas aconteçam? O que está faltando? E aí o Evangelho vem nos falar isso aqui, né? Quando Jesus diz lá no versículo 37, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus contempla o tamanho da missão que ele precisa realizar. Ele está ali levando a palavra àquelas pessoas ali de Israel, mas muito mais pessoas do que as que estavam em Israel são aquelas que estão fora de Israel.
a palavra de Jesus, que é uma palavra de salvação, o projeto de salvação de Deus não se resume somente ao povo de Israel, mas à humanidade inteira, porque o pecado original, ele não atingiu só o povo de Israel, ele atinge a humanidade inteira. Então, a palavra de salvação, a palavra que Jesus estava pregando, ela é destinada a toda a humanidade, a todas as pessoas, a todos os povos. Então, quando Jesus contempla isso, o tamanho da messe, o tamanho do campo que precisa ser semeada a semente da palavra, é quando ele diz que o trabalho é muito grande e que os operários são poucos. Ora, veja vocês, nós estamos hoje aqui, nesta live agora, domingo, com 41 pessoas online agora. E aí a gente pode dizer assim, puxa, que legal, 41 pessoas aqui nessa live. Queridos, o que são 41 pessoas comparado às que não estão aqui? Não é verdade? Você faz aí uma live aí de um cantor famoso, desses aí da vida aí. A live dá lá o quê? 11 milhões, 12 milhões, 20 milhões de pessoas numa live. Então assim, aqueles que estão aqui, a quantidade de pessoas que estão aqui, aonde essa pregação da palavra está atingindo agora, é irrisório a quantidade de pessoas, se for comparar a quantidade de pessoas que estão aí fora no mundo, que não estão ouvindo a pregação da palavra de Deus. Você é um escolhido por estar aqui? Sim, Deus escolheu você para estar aqui. Mas entendamos que essa palavra é para todos, que a messe é muito grande, que tem muita gente que ainda não ouviu essa pregação, essa palavra. E aí, queridos, é como naquele dia, Jesus olha para o tamanho do território, para a humanidade inteira que precisa ouvir a sua palavra, e ele conta com quem? Ele conta com 12 discípulos. 12 discípulos. Digamos que fosse algo parecido com o que está acontecendo agora aqui. Nós estamos aqui nessa live, e eu digo para vocês, vamos evangelizar, vamos levar a palavra de Deus para todas as pessoas. E aí nós olhamos para a quantidade de pessoas, vamos pegar só Fortaleza, vamos pegar só a nossa cidade, vou pegar o mundo não, vou pegar só a nossa cidade aqui. Quase 3 milhões de habitantes. E aí eu olho para vocês, que são 40 pessoas que estão aqui na live, né? E eu digo, olha, é com vocês que esta obra vai acontecer. E aí, vocês 40 vão lá, saiam mundo afora aí e preguem a palavra de Deus. Foi algo parecido com o que aconteceu naquele dia. Jesus chama 12 e dá a eles o poder da evangelização. Jesus chama os 12 e diz, olha, vão lá evangelizar, vão lá pregar a palavra de Deus. Porque se vocês estão ouvindo essa palavra aqui, graças a Deus, mas muito, muito mais são aqueles que ainda não estão ouvindo. E é através de vocês que essa palavra vai chegar até eles. Não é através de mim diretamente, né? Jesus fala, mas é através de vocês. Então é algo muito parecido. Essa palavra de Deus hoje, ela vem convidar a mim e a você a tomarmos este papel de sermos discípulos do Senhor na pregação da palavra, a assumirmos a nossa vocação missionária de pregar a palavra de Deus. É bom a gente vir para cá, para esse encontro de oração, é bom, é muito bom a gente entrar em oração, ouvir a palavra de Deus. Ela nos alimenta, ela nos sacia, nos cura, nos liberta, nos converte. Mas não podemos ficar somente com a nossa rede armada, ouvindo deitadinho a palavra de Deus. Precisamos nos levantar daqui e levarmos essa palavra a todas as pessoas que ainda não conhecem ela. De que maneira? Da maneira que o Espírito Santo que está em você lhe inspirar a fazer. Eu estou fazendo agora através de uma live. E você vai fazer de que maneira? Também através de uma outra live? Pregando numa praça pública? Pregando dentro de casa?
intercedendo, orando, aconselhando. Essa semana eu tenho recebido muitas ligações de protestantes, de irmãos evangélicos. Eles ligam, né? E quando a gente atende, eles dizem: olha, boa noite, bom dia, boa tarde. Você poderia me dar 30 segundos do seu tempo? E eu digo: pois não. Eu gostaria de ler um versículo da Bíblia para você. Você me permite eu ler um versículo da Bíblia? E aí eles vão lá e lêem um versículo da Bíblia. E quando terminam de ler o versículo, diz: olha, esse versículo que ele possa acompanhar o seu dia de hoje. Deus lhe abençoe. Amém. Bom, de repente aquele lá que está fazendo aquilo descobriu uma maneira de entrar em contato com alguém para dar um versículo da Bíblia, para falar. É a melhor evangelização? É a melhor maneira? Não sei se é a melhor maneira, se é a melhor evangelização. Mas está levando a palavra de alguma maneira. De que forma o Espírito Santo de Deus hoje lhe inspira, lhe convida a levar esta palavra? De que maneira? O importante é que nós possamos ir em missão evangelizadora. Não podemos todos os dias ficarmos só nos deliciando desta palavra, só mergulhando, ouvindo. Precisamos também, praticamente, concretamente, sairmos em missão, porque a messe é grande. E se eu estou sendo tocado por essa palavra, glória a Deus. Muito mais existem pessoas lá fora que também precisam ser tocadas por ela, precisam ser transformadas em suas vidas. Pessoas que estão cativas de contaminação. Outras que estão cativas de vícios, de pecado, da droga, do álcool. Pessoas que estão destruindo a sua vida, pessoas que estão nesse momento mergulhados na profunda depressão. Pessoas que estão nesse momento perdendo a sua vida. E eu tenho nas minhas mãos um instrumento de salvação para todas essas pessoas. E o que é que eu faço? Eu deixo ele aqui em cima da mesa e vou embora? Coloco ele debaixo do braço, deixo ele lá em cima da minha estante? Não faço nada? Então veja, queridos, eu que estou sendo iluminado pela palavra de Deus, preciso ser luz do mundo. Preciso também ser luz para aqueles que estão no mundo e que precisam também ouvir esta palavra. Foi isso que o Senhor nos falou no Evangelho. E aí ele chama esses 12 aqui, ele cita aqui a lista dos 12 discípulos. E aí lá no versículo 5, o Senhor nos diz assim: Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não vão de imediato para os pagãos, para aqueles que são de fora. Ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é que o Senhor está falando aqui para os discípulos? Comece a evangelização pelos da tua casa. Comece a pregar dentro da tua casa. Vão primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Começa a evangelizar os teus. Começa a falar de Deus para os teus. Queridos, quem da tua família hoje, que nem mora com você, está precisando de uma palavra? Ai, Marcelo, eu ainda, por mais que eu saiba que o Espírito de Deus que está em mim é um espírito de coragem, mas Marcelo, eu ainda tenho vergonha. Eu ainda tenho timidez, eu ainda tenho medo de chegar assim e falar da palavra de Deus. Primeiro, filho, esse medo, essa vergonha, essa timidez precisa, aos poucos, ir sendo transformada por a coragem, pela ousadia de pregar a palavra de Deus. Você precisa deixar que isso aconteça em você. Mas enquanto isso ainda não acontece e você está neste processo, então seja inteligente. De repente você não tem ainda a desenvoltura de dar uma pregação para alguém da tua família, da tua casa, ou alguém que seja de fora da tua casa, mas que seja da tua família. E aí o que você pode fazer, por exemplo, é mandar uma mensagem para essa pessoa. Ou através de um áudio, ou mesmo escrita. Seja inteligente, deixe o Espírito Santo lhe inspirar. Você tem um grupo de família? Quem não tem um grupo de família hoje? Tá? Manda no privado das pessoas da tua casa uma mensagem. Pega uma passagem bíblica, pequenininha,
lê para ela e em pouquíssimas palavras, fale daquilo que Deus coloca no teu coração. Mande para uma hoje. Quando for amanhã, escolha uma outra pessoa da sua família. Pegue uma outra passagem e assim você vai pregando para os da tua casa, filho. A cada dia você manda uma mensagem para um, para outro, diferente. E vai deixando que Deus semeie a palavra que caia nos corações da maneira em que Deus quiser semear. Deus faz a obra. Você vai lá, se coloca à disposição para o serviço. O resto é com Deus. Mas faça alguma coisa. Evangelize. É isso que nos diz o Senhor hoje aqui. E aí, meus filhos, para a gente pegar aquilo que nós começamos lá na introdução da pregação de hoje, veja que Jesus envia esses 12, e aí ele envia com a seguinte ordem: vão, preguem, anunciem que o reino dos céus está próximo, evangelize, mas além de pregar, além de evangelizar, curem os doentes, coloquem a mão naqueles que estão doentes, orem e peçam ao meu Pai, em meu nome, que aqueles enfermos sejam curados. Ressuscitem mortos. Olha que palavra é essa, gente. Jesus chega para um grupo de 12 homens simples, normais, comuns, como eu e você. Não eram 12 santos de andor, de altar, né? Não. Era um pescador, era cobrador de impostos, pessoas até que eram consideradas como pecadoras. Era um cobrador de impostos, né? Teve um aqui que traiu Jesus, Judas Iscariotes. Então não eram pessoas santíssimas, cheias do poder, da unção, da autoridade. Não, eram pessoas simples, como eu e como você. Jesus chama a esses 12 e confere-lhes o poder de curar, de libertar e de ressuscitar mortos. Olha só, gente, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Porque de graça recebestes, de graça também dê. Filhos, para mim é muito claro esta palavra. A questão é que quando a gente pensa assim, como é que é? Então quer dizer que é para mim colocar a mão sobre pessoas que estão doentes e rezar para que elas sejam curadas, libertas, rezar para que Deus faça a obra ali. É isso mesmo, filho. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos entender que nós somos canal de graça. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Na igreja primitiva, logo quando a igreja, depois de Pentecostes ou a partir de Pentecostes, tá certo? Que o Espírito Santo foi derramado em todos que ali estavam. E aí eles saem em missão e começam a pregar o evangelho. Eles levaram esta palavra ao pé da letra. E você vai ver nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, muitos discípulos. Não só esses 12 aqui que foram depois considerados como apóstolos, mas todos os discípulos de Jesus que saem mundo afora. E o que eles fazem? Eles colocam a mão na cabeça de pessoas que estão doentes. Naquelas que não eram batizadas, eles batizam. Pedem a presença do Espírito Santo para aqueles que ainda não foram tocados pelo Espírito Santo. E a gente vai vendo milagres. O livro dos Atos dos Apóstolos, eu posso dizer que é o livro dos milagres do Espírito Santo. Aonde Deus opera, onde Deus liberta. Porque eles entenderam o seguinte: Jesus disse que a gente fosse lá, colocasse a mão e rezasse, que ele vai curar. Acabou. Por que hoje a gente não vê isso acontecer no nosso meio? Porque nós não acreditamos nessa palavra. É simples assim. Não tem o que esconder aqui. Nós não acreditamos que se colocarmos a mão sobre uma pessoa e orarmos por ela, ela será curada. Porque a partir do momento em que eu tomar esta palavra como sendo algo
literalmente verdadeiro, não é apenas uma história contada que lá no começo da igreja eles fizeram e aconteceu. Não, é para o dia de hoje, é para agora. Deus quer que eu evangelize, e eu evangelize com o acompanhamento dos sinais e dos prodígios, dos milagres. Então, se eu chego para uma pessoa da minha casa, da minha família, que está doente, e eu vou lá, visito essa pessoa, eu abro a palavra de Deus, eu prego para aquela pessoa a palavra de Deus, e depois que eu termino de pregar, eu digo para ela: agora eu vou orar por você. Você recebeu a palavra de Deus no seu coração, feche os seus olhos agora que eu vou orar pela sua cura. E aí eu vou com a certeza do meu coração de que Jesus me enviou para fazer isso. Eu não posso duvidar. Eu não posso ficar pensando: ah, meu Deus, se tivesse alguém aqui que pudesse rezar pela cura dela. Não é se tivesse alguém, é você. Você vai colocar a mão naquela pessoa e vai dizer: Senhor, faz cumprir agora a palavra que tu disseste. Fostes tu que me enviastes a pregar o evangelho, a orar pela cura, pela libertação. Recebi toda esta graça e agora quero dar de graça a esta pessoa que aqui está. Por isso, querido Pai, pelo nome de teu Filho, Jesus Cristo, peço agora que cures esta pessoa que aqui está. Assim seja, amém. Pronto. Você ora e pede a Deus a cura daquela pessoa. E aquela pessoa precisa desejar ser curada, porque se ela não desejar, também não acontece, tá? A cura precisa ter 2 passos. Aquele que é instrumento de cura, aquele que está ali para se permitir que Deus através dele opere a cura. Esta pessoa precisa se compadecer da dor do outro, sentir o que o outro está e, na fé em Deus, se colocar como instrumento para que Deus opere a cura. E a pessoa que está enferma precisa desejar: olha, eu quero sair dessa situação, eu desejo, meu Deus, me ajude, me tira disso. Então são a união de 2 coisas. Se isso acontece naquele momento, filho, não tenha dúvidas, aquela pessoa será curada. É assim. É porque às vezes nós fazemos disso algo tão longe, tão distante, algo tão difícil, tão impossível de acontecer. E não é. É pegar essa palavra, tomar posse dela e acreditar que Deus opera através daqueles que acreditam nessa palavra. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus hoje, ela vem me convidar a evangelizar, a pregar, porque a messe é grande. A começar pelos da minha casa. Se coloque diante de Deus hoje e permita que o Senhor lhe inspire. De que maneira evangelizar os seus? Vá pregar, vá evangelizar. E que a tua evangelização também seja cheia dos sinais de Deus. Ora, se eu prego para você que o nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus maravilhoso, então esta pregação, ela precisa acompanhar este poder que eu estou lhe anunciando. Se eu digo para você que nesse momento aí na sua casa, você que está com esse problema, com essa enfermidade, está sendo liberto por Deus agora, e você experimenta da libertação, você que estava doente ficou curado, você passa a acreditar fielmente que a palavra que eu proclamei é verdade, porque você, além de ouvir, você viu com os teus olhos a cura e o poder de Deus acontecendo. Eu ouvi que o Deus que eu tenho no céu, meu Pai, é um Deus de poder que cuida de mim. E eu não só ouvi, mas eu vi Ele me curando. Esta é a maior e melhor evangelização que há. É a evangelização com palavras e com prodígios e sinais que a acompanham. Pede a Deus hoje para ser um discípulo dele, para ser um missionário, para pregar na autoridade de Deus. Você pode e você é convidado por Deus a tomar este papel hoje na sua vida. Se você ainda não está evangelizando, está na hora de começar. Hoje diz assim para Deus: Senhor, eu vou desarmar a minha rede, porque é tão bom estar aqui. É como Moisés, os discípulos do Senhor que estavam lá em cima, no Monte Tabor. Ah, Senhor, está tão bom aqui diante da tua glória, na tua presença.
Deixa eu fazer uma tenda para que nós possamos ficar aqui e não sair mais daqui. E aí Jesus diz, não, vamos descer, porque o trabalho está lá embaixo, a missão é lá embaixo. Eu sei que é bom ficar aqui mergulhado na glória, né? Só ouvir a palavra de Deus é muito bom. Mas vamos descer o monte. Vamos levar essa palavra, vamos evangelizar. Vamos falar. E vamos permitir que Deus nos use para que os sinais e os prodígios também aconteçam junto com a palavra proclamada. Amém, meus filhos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Mãe, Maria Santíssima.